Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula desse workshop sobre como utilizar os óleos essenciais no tratamento da ansiedade. Se você ainda não viu a primeira aula, eu recomendo que você veja e depois venha para essa aula para você poder entender tudo que eu vou falar aqui hoje. Na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre o que é a ansiedade, né? Como que ela afeta a nossa vida, quais os sintomas que ela pode trazer, e também a gente falou um pouquinho sobre como os óleos essenciais conseguem atuar no tratamento da ansiedade, qual a diferença entre os óleos essenciais e os medicamentos ali no tratamento da ansiedade, né? A gente viu aí os 3 aspectos que os óleos essenciais trabalham em nós, né? Que seria o aspecto físico, né? A ação farmacológica dos óleos essenciais, o aspecto mental e emocional, né? E a gente também viu a parte energética, né? Como que eles atuam no nosso campo energético. E na aula de hoje a gente vai ver o que são os óleos essenciais, o que é a aromaterapia e como que a gente usa eles, como que a gente consegue utilizar do jeito certo para tratar a ansiedade. A gente também vai entender um pouquinho por que as plantas fazem, né? Porque elas produzem óleos essenciais, como a gente faz para extrair os óleos essenciais das plantas e mais algumas coisas. Então vamos lá para nossa aula. Bom, o que é a aromaterapia? A aromaterapia, ela é uma prática integrativa de saúde, né? Ela é uma prática complementar que usa os óleos essenciais extraídos das plantas para trazer benefícios, né? Para trazer mais bem-estar e mais saúde para a nossa vida. E o que são esses óleos essenciais, então? Os óleos essenciais são compostos aromáticos extraídos das plantas. Não são todas as plantas que produzem óleos essenciais, só algumas. E destas poucas, a gente tem uma quantidade ainda menor de óleos essenciais que a gente consegue extrair, que a gente consegue comprar, digamos assim. É interessante a gente fazer a diferenciação entre óleo essencial e essência. Essa é uma dúvida bem comum que eu vejo muitas pessoas têm. Então, assim, os óleos essenciais, eles são sempre naturais, sempre extraídos de plantas. E aí eles têm normalmente um custo um pouco mais elevado, né? Porque você tem aí o trabalho de produzir essa planta, né? Tem que plantar, tem que irrigar, tem que colher, tem que destilar esse óleo essencial ou qualquer outro dos métodos de extração que eu vou falar para vocês depois. E já as essências sintéticas, elas são produzidas através de reações químicas, né? Então, lá na indústria, a gente consegue produzir uma grande quantidade de essências sintéticas com um custo muito baixo. Então, por isso que elas têm normalmente um preço bem inferior ao valor dos óleos essenciais. Só que as essências sintéticas não têm propriedades medicinais como os óleos essenciais têm. Elas são feitas de moléculas diferentes. E aí vamos entender um pouquinho por que as plantas produzem óleos essenciais. Será que é pra gente ir lá e extrair eles e usar? Não, né, gente? Elas produzem óleos essenciais, que na verdade não são óleos essenciais, elas produzem compostos aromáticos dentro do seu metabolismo secundário, né? As plantas têm um metabolismo primário e um metabolismo secundário. E esse metabolismo secundário, que é onde elas produzem os óleos essenciais, ele muitas vezes é afetado, né, pelo meio ambiente, onde essa plantinha se encontra, pela quantidade de sol, quantidade de chuva, ou por outras plantas que estejam ali perto dela. Então, tudo isso faz com que ela altere esse metabolismo secundário dela, e dentro dele ela produz os seus óleos essenciais. A finalidade que a planta tem produzindo esses óleos essenciais são várias, né? Cada planta produz com uma finalidade. Mas normalmente elas podem produzir para atrair os polinizadores, né? As abelhinhas, os besourinhos que vão polinizar aquela planta. Ela também pode produzir para se proteger dessas variações climáticas, né? Um frio muito extremo, um calor muito extremo. Ela pode produzir para repelir um inseto, por exemplo, se tem um inseto comendo aquela plantinha, ela pode produzir esse composto aromático para ficar com gosto ruim para esse inseto, ou até mesmo para matar o inseto ou o animal que esteja comendo ela. Então, vamos dizer que os óleos essenciais são a defesa da planta, né? Elas produzem, elas têm esse mecanismo dentro do metabolismo delas que consegue fazer com que elas se protejam, porque se a gente pensar numa planta, ela é estática, né? Ela não é como um animal ou como uma pessoa, né, que consegue sair correndo diante de uma situação. Se ela estiver ali sofrendo com isso e que a sua vida esteja sendo ameaçada, né, a perpetuação da espécie dela esteja sendo ameaçada, ela vai produzir algo dentro do seu metabolismo para tentar sobreviver àquela situação. Então, para a gente entender como as plantas elas têm uma certa capacidade adaptativa, né?
tanto que elas sobreviveram desde os tempos mais remotos da Terra até hoje. Beleza, e como que a gente faz para tirar esse óleo essencial da planta, né? Para extrair esse óleo essencial? Bom, a forma mais comum que a gente tem é através da destilação, que como é que funciona? A gente pega essa planta, né? A parte da planta que vai ser extraído esse óleo essencial e coloca dentro de um destilador, que é uma máquina, onde essas folhas, digamos que vai ser extraído das folhas, vão ficar sobre um prato, e embaixo desse prato a gente vai ter um vapor de água, né? Vai ter uma caldeira que vai esquentar a água, e esse vapor da água bem quente vai passar por essas folhas ou por essa parte da planta que está ali para ser destilado, e vai arrastar os compostos voláteis, que são os óleos essenciais, junto com ele. Então, esse vapor, junto com os óleos essenciais, vai sair e vai passar por um processo de resfriamento, onde ele vai se condensar novamente, né? Vai se transformar em líquido de novo. E aí, a partir desse líquido, ele vai ter duas fases, a gente vai conseguir separar. A água fica embaixo e o óleo essencial fica em cima, e aí a gente consegue separar esses dois. Essa água que sobra do processo é o que a gente chama de hidrolato. Então, quando a gente vê por aí hidrolato de rosas, hidrolato de lavanda, é essa água resultante do processo de destilação que contém compostos ali que são hidrossolúveis, não são os óleos essenciais propriamente dito, apesar dela sempre conter uma pequena quantidade de óleos essenciais, porque a gente nunca consegue separar completamente a água do óleo, né? Sempre fica um pouquinho. Mas ela contém também compostos hidrossolúveis, que são compostos da planta que são solúveis em água, né? O óleo essencial, ele não é solúvel em água. Ele é um composto apolar, enquanto a água, ela é polar. Então, o óleo nunca vai se misturar com água. Existe também a hidrodestilação, que é quando a gente coloca a planta diretamente em contato com a água e ferve ela, né? Ferve essa água com a planta e aí esse vapor vai sair e vai passar pelo mesmo processo de condensação e separação que a destilação comum, só que a diferença é que a planta vai estar dentro da água, ali fervendo junto. Então, tem algumas plantas que precisam desse processo. A segunda forma que a gente tem de extrair óleos essenciais é através da prensagem a frio. Essa, normalmente, a gente utiliza para extrair óleos essenciais das cascas dos frutos cítricos. Então, para extrair o óleo essencial de laranja doce, laranja amarga, bergamota, limão, né? Todos esses que fazem parte da família dos cítricos, a gente consegue extrair através da prensagem a frio das cascas. Existe também outros processos a gente pode destilar também essas cascas, mas o processo mais comum que se encontra é a prensagem a frio. Existe ainda a extração com fluido supercrítico, também pode ser utilizada, é um pouco mais raro, digamos assim, a gente encontrar um óleo essencial extraído por essa forma, mas também é utilizada. E também existe a enfleurage, que é um processo que a gente coloca, que normalmente é utilizado para extrair óleos essenciais de plantas mais sensíveis, né? Por exemplo, pétalas de rosa, jasmim, que a gente não poderia passar elas por um processo de destilação porque ia danificar esse aroma, né? Então, é feito esse processo e normalmente é colocado a pétala da flor ou a parte da planta que vai ser extraído em contato com uma gordura e essa gordura vai dissolvendo esse óleo essencial e depois a gente consegue separar. Então, são basicamente essas formas aí, pode existir alguma outra, mas essas são as mais comuns. Então, o que a gente tem que considerar quando a gente está pensando em um óleo essencial? O óleo essencial, ele vai ser uma substância super concentrada. Muitas vezes a gente precisa de 100 quilos, 200 até 500 quilos de planta para extrair 1 litro de óleo essencial. Então, imagina a quantidade de planta para a gente conseguir extrair 1 litro de óleo essencial. É muita coisa. Esse óleo vai estar super concentrado, né? Então, não é a mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, uma folhinha e sentir o cheirinho daquela folhinha. Uma gotinha de óleo essencial vai ser uma coisa muito mais concentrada, né? E aí, novamente, eu sempre falo do uso consciente dos óleos essenciais, porque além da gente ter que entender a forma como eles interagem com o nosso organismo, que eu expliquei na aula passada, a gente tem que entender também tudo que envolve a produção de um óleo essencial. Isso é consumo consciente também, né? Se a gente desperdiça um óleo essencial, se a gente usa ele de uma forma errada, ou se a gente usa para qualquer coisa sem saber muito bem o que está fazendo, a gente vai estar jogando fora
tudo aquilo que foi feito, né? Pensa todo aquele lugar onde foi plantado aquela planta, né? Que foi cultivado, aquele terreno foi irrigado, foi nutrido, as pessoas trabalharam ali colhendo aquela planta, foi levado para destilação, foi utilizado energia e água no processo de destilação, foi transportado esse óleo essencial, ele utilizou um transporte para chegar até nós, esse transporte também impacta no meio ambiente. Então, por isso que a gente tem que ter muita consciência e utilizar os óleos essenciais quando for extremamente necessário e saber o que a gente está fazendo. E bom, agora eu vou entrar na parte que eu acho que tá todo mundo esperando, que é, então, como é que eu uso esses óleos essenciais, né, Cris? A gente tem várias vias de utilização, que a gente chama, né, que são formas de utilizar os óleos essenciais, que são a inalação, a via dérmica, que é quando a gente passa na pele, a via vaginal, via retal, via sublingual e a ingestão. O que eu vou explicar aqui é a inalação e a via dérmica, porque são as mais simples e são aquelas que oferecem menos riscos na utilização. Todas as outras vias, ou a gente precisa ter um conhecimento muito grande em aromaterapia e entender exatamente o mecanismo dos óleos essenciais no nosso organismo, ou a gente precisa da orientação de um aromaterapeuta muito experiente e que vai fazer uma análise personalizada, uma consulta, né, com uma anamnese do nosso caso para fazer a indicação correta dos óleos essenciais que são necessários para o nosso tratamento e orientar a forma correta de fazer essa utilização. A gente não pega protocolo pronto na internet, a gente não segue a orientação de alguém que tá ali só simplesmente vendendo um óleo essencial e indicando um protocolo que a pessoa não sabe o que tá fazendo. Então, tomem cuidado com isso, tá, gente? Porque é a saúde de vocês que tá em jogo. E normalmente quando a gente tá buscando um óleo essencial, a gente tá buscando uma coisa para melhorar a nossa saúde, e não para ter um problema, né? Então, eu vou começar pela inalação, que é a forma mais utilizada para tratar questões emocionais, questões mentais, por conta do mecanismo da atuação dos aromas no nosso cérebro que eu expliquei na aula passada. Então, é por isso, né, por conta desse mecanismo que os aromas têm no nosso cérebro, que a inalação é a forma mais indicada para tratar essas questões emocionais. E o que é uma inalação? A inalação é simplesmente quando a gente cheira um óleo essencial, certo? Mas aí existem algumas formas que são mais corretas, digamos assim, mais efetivas para a gente fazer essa inalação. Então eu vou mostrar essas formas aqui. A primeira forma que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é pinga o óleo essencial na mão, faz isso e faz uma cabaninha na frente do nariz e cheira, certo? Essa é uma forma que a gente pode sim utilizar, só que ela não é assim a mais recomendada, né? Por quê? Porque, como eu expliquei, os óleos essenciais, eles são super concentrados. Então, se a gente vai fazer isso ao longo de um tempo, né, todos os dias, algumas vezes ao dia, pode ser que depois de um período a gente comece a desenvolver uma alergia na palma da nossa mão. A palma da mão, ela não é uma das regiões mais sensíveis do corpo, né, ela é até uma região bem resistente, mas com o tempo isso pode acontecer. Então, não é a forma mais recomendada da gente fazer isso. Se for um uso esporádico, lá de vez em quando, que a gente passa um óleozinho na mão e cheira, tudo bem. Mas não dentro de um tratamento onde a gente vai utilizar todos os dias, ok? Qual seria uma alternativa bem simples para essa questão de pingar na mão? Pinga num algodãozinho, numa bolinha de algodão, coloca na mão aqui e inala, cuidando, claro, para não encostar o óleo essencial na tua mão, né? Mas pinga no algodão e faz o mesmo processo. Faz a cabaninha aqui na frente do nariz e inala profundamente algumas vezes aquele óleo essencial. A segunda forma, que é uma que eu gosto bastante, principalmente dentro de um tratamento, é o uso de inaladores pessoais, que são essas coisinhas aqui, que tem um formato um pouco peculiar, engraçado, né? Mas eles são muito úteis e eu vou mostrar como eles funcionam. Então, ele tem uma embalagem, né? A gente abre. Aqui dentro tem um refilzinho de algodão, um filtrinho, onde a gente pinga os óleos essenciais. Então, eles vão ficar contidos aqui dentro. Aqui em cima tem um furinho e aqui embaixo tem alguns outros furinhos que vão permitir a passagem do ar. Então, a gente aproxima do nariz e inala profundamente. Não precisa colocar dentro do nariz, tá? Pode só aproximar da narina. É tipo aqueles bastõezinhos de Vick que se usa para gripe. Bem similar, tá? Então, aqui a gente vai estar protegendo, né, a nossa pele dos óleos essenciais.
A gente vai estar conservando os óleos essenciais de uma forma bem melhor, porque eles vão estar protegidos da luz, vão estar protegidos do ar aqui, né? Então, é uma forma que eu gosto bastante para trabalhar. A única coisa que a gente tem que cuidar é que se ficar muito tempo os óleos essenciais aqui, eles podem oxidar, então a gente tem que trocar esse refilzinho e pingar de novo. Mas, pra mim, é uma das melhores formas, porque a gente vai estar inalando uma concentração bem alta de óleos essenciais aqui, né? Diferente de quando a gente usa um difusor, por exemplo. E a próxima forma que eu vou explicar, então, é essa forma dos difusores. Existem algumas formas que a gente encontra os difusores de ambiente, que também são muito bons. Uma delas é o difusor assim para colocar na tomada, que a gente chama de difusor elétrico, né? Existem assim de porcelana, como esse aqui, que é um material mais inerte, né? Que não vai reagir com os óleos essenciais. Tem alguns que são de plástico, que eu vou confessar que eu não gosto muito. Então, se vocês puderem escolher um que seja de porcelana, eu recomendo. Existem também os difusores ultrassônicos, como esse aqui, né? Onde a gente coloca água aqui dentro e pinga os óleos essenciais, e aí ele vai quebrando, né? Ali a água com o ar e vai evaporando, vai soltando um vaporzinho de água com óleos essenciais. E também é uma forma muito boa de umidificar o ambiente ao mesmo tempo que a gente vai estar aromatizando o nosso ambiente. A próxima forma que a gente também tem de usar os óleos essenciais é através de um spray de ambiente. Esses sprays aqui são muito úteis quando a gente vai, por exemplo, levar para o escritório e a gente não tem um difusor e a gente precisa aromatizar o ambiente, ou mesmo para criar um ritual, uma rotina, né? Antes de começar a trabalhar, eu aplico o meu spray de ambiente, ou no quarto também a gente pode fazer. E eles são basicamente feitos com álcool de cereais e água e óleos essenciais, né? Então eles são super simples de fazer também, uma opção muito boa. Outra forma de se fazer uma inalação é através de um colarzinho aromatizador, como esse aqui, que são colares onde tem um orifíciozinho, né? Um buraquinho aqui, que a gente coloca um algodão e aí a gente pinga os óleos essenciais aqui em cima desse algodãozinho, e aí a gente vai usar o colarzinho no nosso dia a dia, enquanto a gente estiver fazendo as nossas atividades. Coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for utilizar um colar difusor. Se a gente estiver utilizando um óleo essencial que seja fototóxico, que eu vou explicar para vocês o que é, esses óleos essenciais podem agredir a nossa pele, podem causar queimaduras. Então, tomar cuidado para esse óleo essencial não passar para fora. Às vezes, na hora de pingar, pode acontecer de pingar óleo essencial fora e a gente, em contato com o colar vai ficar em contato com essa região, que é uma região bem sensível, e pode acontecer de causar queimaduras. Isso não é uma coisa que eu tô inventando, é uma coisa que já aconteceu. Eu já vi casos de pessoas que se queimaram com colar, utilizando o óleo essencial de bergamota. Então, o que é um óleo essencial fototóxico? Normalmente, os óleos essenciais extraídos dos cítricos por prensagem a frio. Então, o óleo de bergamota, o óleo de limão, os óleos de limão, né? Limão Tahiti, limão siciliano. Esses e alguns outros também são óleos essenciais fototóxicos que podem causar queimaduras severas e também manchas na pele se a gente passar eles na nossa mão ou no nosso corpo, na nossa pele, e se expor ao sol, tá? Então, tomar cuidado com isso só. E também não utilizar por muitas horas seguidas, sabe? Tentar utilizar aí por no máximo umas 3 horas, 4 horas, tá? Podem existir outras formas de se fazer uma inalação que vocês podem encontrar por aí, mas essas são aquelas que eu mais utilizo, que eu mais indico para as minhas clientes. A segunda forma, então, que eu vou explicar para vocês é a via dérmica, que seria quando a gente vai passar um óleo essencial na nossa pele. Vocês lembram que eu falei que os óleos essenciais são super concentrados, certo? Então, o que acontece? A gente nunca vai poder passar um óleo essencial puro na nossa pele. Nunca, né, via de regra. Existem algumas exceções aí que a gente pode aplicar um óleo puro na pele, mas são bem pontuais, são situações muito pontuais que não vão se encaixar dentro do tratamento da ansiedade, certo? Então, para o tratamento da ansiedade e das questões emocionais, a gente sempre vai usar um óleo essencial diluído. Como que acontece esse processo dos óleos essenciais quando a gente aplica na pele? A nossa pele, ela é permeável para algumas substâncias, né? Ela tem uma camada
que é hidrolipídica, que é uma mistura de água e sebo, né, e óleos, que são próprios da nossa pele. E os óleos essenciais, eles conseguem ultrapassar a barreira da pele, né, e chegar até a nossa corrente sanguínea. A nossa pele, ela tem essa barreira inicial e embaixo ela tem os vasos sanguíneos ali, e os óleos essenciais conseguem ultrapassar essa barreira da pele e chegar até na nossa corrente sanguínea. Uma vez que eles chegam até a corrente sanguínea, eles se espalham, né, por todo o nosso organismo, depois eles são metabolizados, excretados, né, mas então eles conseguem atingir todo o nosso corpo. Existem algumas áreas da pele que são mais permeáveis do que outras, e aí a gente pode entender um pouco sobre isso e utilizar isso de uma forma consciente, né, quando a gente quer ter uma concentração maior de óleos essenciais no nosso organismo. Existem formas também de fazer isso, né, bases que a gente utiliza para diluição que favorecem essa permeação, né, que favorecem com que os óleos essenciais consigam atravessar a barreira da pele. Mas, no geral, quando a gente está falando de tratamento de ansiedade, o que a gente mais vai buscar é o relaxamento e não tanto a concentração na nossa corrente sanguínea desse óleo essencial. Então, quando que a gente vai escolher aplicar na pele? Quando a gente quiser fazer uma massagem relaxante ou quando a gente quiser aplicar depois do banho, né? Fazer uma massagem ali depois do banho, depois de um dia em que a gente que foi um dia que foi muito estressante, a gente pode utilizar esse recurso para fazer uma automassagem nos pés antes de dormir, para melhorar a questão do sono. Então, são várias as situações que a gente consegue colocar a via dérmica dentro do tratamento para ansiedade. Quais são as opções de base de diluição mais comuns que a gente encontra? Normalmente, a gente utiliza um óleo vegetal para fazer a diluição desses óleos essenciais, né? O que é um óleo vegetal? Exemplos de óleos vegetais são óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de girassol, óleo de oliva. Então, todos esses óleos aí que normalmente são extraídos das sementes. Eles não são óleos essenciais, porque eles não são aromáticos. O processo de extração deles é diferente. Então, eles são óleos que têm aquela característica gordurosa, né? Que a gente sente uma gordura, então eles são a gordura das plantas que a gente consegue extrair. E aí essa é uma opção bem interessante da gente diluir os óleos essenciais, só tomando o cuidado da gente nunca escolher um óleo vegetal que tenha sido misturado aí com silicone, com óleo mineral, que não é uma boa opção de diluição para os óleos essenciais, porque vai criar uma barreira na nossa pele que vai impedir que os óleos essenciais entrem em contato com ela e penetrem na nossa corrente sanguínea. Então, sempre escolher um óleo vegetal 100% puro, de preferência que tenha sido extraído a frio, que é uma das melhores formas de extração que a gente tem. A segunda opção que a gente tem para diluir os óleos essenciais seria um creme de base neutra, né? Que a gente chama creme base. Os cremes, eles contêm substâncias que são chamadas surfactantes, que fazem a ligação entre óleo e água, né? Os cremes normalmente contêm água, então, e eles também contêm óleos, né? Então, eles têm esse surfactante que vai fazer essa ligação. Então, os óleos essenciais conseguem se misturar e se diluir nesse creme. Existem também algumas opções de gel creme, que também pode ser uma boa opção se a pessoa tem a pele muito oleosa, né? Mas aí a gente já entra numa questão mais cosmética, que não é o foco aqui do nosso workshop. Então, um creme neutro que vai servir para fazer uma massagem nos pés, para fazer uma massagem no corpo, né? Se a pessoa não gosta dessa sensação do óleo na pele, pode ser um creme também. E também existe a opção da gente utilizar diluído num sabonete, né? Sabonete líquido, que também vai fazer essa mesma questão do surfactante que eu expliquei no creme, né? Então, para talvez utilizar no banho também é uma opção que a gente tem. Existem outros tipos de base de diluição para os óleos essenciais, mas eu acho que os mais relevantes aqui no nosso caso seriam esses mesmos. Bom, questão de concentração, como fazer essa diluição e tudo mais, é uma coisa que eu preciso aprofundar e é uma coisa que eu vou abordar no curso sobre a utilização dos óleos essenciais para ansiedade, porque a gente precisa entender, cada óleo essencial vai ter uma concentração mais recomendada, né? Cada óleo essencial vai ter uma restrição de uso, então não é uma coisa que eu consigo trazer aqui em 3 aulas para vocês. Se alguém tiver interesse, então, no final do workshop eu vou abrir as vagas para o curso, e dentro do curso, então, eu vou explicar tudo como fazer essa diluição, quanto por cento utilizar para cada óleo essencial, para cada tipo de utilização. Então, vai estar bem completinho lá.
O importante é que vocês saibam que essas são as duas formas mais utilizadas. Então, com o que eu passei para vocês da questão da inalação, vocês já podem ir utilizando. Se vocês têm difusor em casa, vocês podem utilizar os óleos essenciais no difusor. E na próxima aula, então, eu vou trazer 3 opções de óleos essenciais, vou explicar todas as propriedades de cada um. Como eles agem no nosso sistema nervoso, qual é a questão emocional que eles trazem, questões energéticas. Então, eu vou explicar tudo desses 3 óleos essenciais, então não percam a próxima aula. E vou explicar também como fazer para escolher um bom óleo essencial para o teu tratamento, porque existem várias opções aí de óleos essenciais, e aí como que a gente faz para entender qual é o melhor para mim? Então, pessoal, acho que era isso por essa aula. Se ficou qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou me mandem lá no Instagram, que eu vou responder também. E se caso você não assistiu a primeira aula, recomendo que você assista para entender como que é a atuação dos óleos essenciais no nosso organismo, para você entender o porquê que eles ajudam no tratamento da ansiedade. Certo? Então, te espero amanhã para a nossa segunda aula. Um abraço e até mais!